Bom dia, eu sou William Freitas. Hoje deixo uma frase do pastor Max Lucano. O problema não é que Deus não nos fale, nós é que não o ouvimos. O capítulo 28 de Êxodo revela algo profundamente simbólico e espiritual. O cuidado de Deus com cada detalhe daquilo que representa o sagrado. Quando o Senhor instrui Moisés sobre as vestes sacerdotais, não está apenas tratando de roupas ou ornamentos, mas está comunicando por meio da forma, cor material e função que há um propósito divino para cada aspecto da vida humana, sobretudo quando ela é dedicada ao serviço do Altíssimo. Arão e seus filhos foram escolhidos para um papel de responsabilidade: interceder pelo povo, servir diante de Deus, carregar sobre o coração e os ombros o nome das 12 tribos de Israel. Isso nos fala de responsabilidade espiritual e consciência de missão. Deus não chamou Arão por acaso. Ele o capacitou, designou vestes específicas e delimitou um caminho claro. Assim também somos nós. Fomos chamados a viver com fé e diligência, reconhecendo que nossas escolhas moldam nosso futuro e definem a qualidade de nossa caminhada. Os nomes das tribos gravados sobre as pedras mostram que Arão, como sacerdote, deveria sempre se lembrar de que sua função não era individual, mas coletiva. Deus espera que tenhamos perseverança em carregar nossas responsabilidades e que entendamos que nossa fé não é um adorno, mas uma essência que precisa nos cobrir por completo, como as vestes cobririam o sacerdote dos ombros aos pés. O uso do Urim e Tumim, instrumentos para discernir a vontade de Deus, também aponta para algo atual. Deus fala conosco, às vezes em sinais, às vezes em silêncio, mas sobretudo por meio da sua palavra, das circunstâncias e da voz que Ele planta em nosso coração. Só escuta quem se dispõe a ouvir. Honestidade espiritual é reconhecer quando Deus já respondeu, mesmo que a resposta não seja a que esperávamos. A santidade não era opcional. A mitra na cabeça de Arão dizia: santidade ao Senhor. Deus deseja que o nosso pensamento esteja cativo à sua vontade, mas Ele não nos obriga. Aqui entra o livre-arbítrio. A liberdade que temos de escolher também nos torna responsáveis por tudo que semeamos. Deus orienta o caminho, mas é o homem que pisa. Deus oferece direção, mas somos nós que aceitamos ou recusamos. Por fim, a vestimenta era símbolo exterior de uma consagração interior. Deus nos chama para uma vida em que o interior reflita o exterior. Fé com ações, oração com trabalho, consagração com perseverança. O futuro que queremos está sendo moldado hoje pelas escolhas que fazemos com o que ouvimos de Deus e com o que fazemos com esse ouvir. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que escolheste Arão e seus filhos para ministrarem diante de Ti, Tu que desenhaste com detalhes as vestes do sacerdote, que adornaste com glória o ofício sagrado e exigiste santidade como coroa da mente, hoje eu me coloco diante de Ti para Te adorar e Te buscar com todo o meu coração. Senhor, ensina-me a ter responsabilidade como Arão, a carregar sobre os ombros os compromissos da minha vida com dignidade e sobre o peito, junto ao coração, as memórias e os nomes daqueles que confiaste aos meus cuidados. Que eu não fuja da missão que me foi entregue, mas que persevere em meio às dificuldades, crendo que Tu me vestes com força espiritual. Pai, ajuda-me a entender que cada detalhe tem sentido aos Teus olhos. Que minha fé não seja rasa nem casual, mas profunda e constante. Que minha vida seja como o éfode, entrelaçada com propósito, unida por amor, santificada pela Tua direção. Dá-me, Senhor, ouvidos sensíveis ao Teu falar, seja por meio do silêncio ou do sopro, da palavra ou das circunstâncias, fala comigo, e que eu tenha honestidade para aceitar Tua voz, mesmo quando ela contradiz o meu querer.
Livra-me da arrogância de achar que sei mais do que tu e ensina-me a esperar e discernir com maturidade. Que a santidade esteja gravada sobre minha mente como estava na mitra de Arão. Purifica meus pensamentos, Senhor, e que o teu Espírito Santo seja meu guia, meu Urim e meu Tumim, para que eu saiba o que fazer quando os caminhos se dividirem e que eu seja fiel a ti mesmo quando a estrada for difícil. Eu reconheço, Senhor, que meu livre-arbítrio é uma dádiva, mas também é uma responsabilidade imensa. Por isso, peço-te discernimento para tomar decisões justas e força para assumir suas consequências com coragem e verdade. Ajuda-me a lembrar que o futuro não é sorte, mas fruto. Fruto das sementes que eu plantar hoje, das escolhas que eu fizer com fé, temor e verdade. Quero moldar um amanhã que te honre, Senhor, e viver um presente que te glorifique em cada passo. Reveste-me com tuas vestes sagradas, ó Deus. Que minha túnica seja a fé, meu cinto a perseverança, meu peitoral a honestidade e meu manto a obediência. Faze de mim, Senhor, um servo consagrado a ti, para que, ao entrar na tua presença, eu não traga apenas pedidos, mas também entrega, humildade e adoração. Em nome de Jesus, teu Filho amado, a ti dedico esta oração, esta vida e este caminho. Amém. Bom dia, eu sou William Freitas. Hoje deixo uma frase do pastor Max Lucano. O problema não é que Deus não nos fale, nós é que não o ouvimos. O capítulo 28 de Êxodo revela algo profundamente simbólico e espiritual. O cuidado de Deus com cada detalhe daquilo que representa o sagrado. Quando o Senhor instrui Moisés sobre as vestes sacerdotais, não está apenas tratando de roupas ou ornamentos, mas está comunicando por meio da forma, cor material e função que há um propósito divino para cada aspecto da vida humana, sobretudo quando ela é dedicada ao serviço do Altíssimo. Arão e seus filhos foram escolhidos para um papel de responsabilidade: interceder pelo povo, servir diante de Deus, carregar sobre o coração e os ombros o nome das 12 tribos de Israel. Isso nos fala de responsabilidade espiritual e consciência de missão. Deus não chamou Arão por acaso. Ele o capacitou, designou vestes específicas e delimitou um caminho claro. Assim também somos nós. Fomos chamados a viver com fé e diligência, reconhecendo que nossas escolhas moldam nosso futuro e definem a qualidade de nossa caminhada. Os nomes das tribos gravados sobre as pedras mostram que Arão, como sacerdote, deveria sempre se lembrar de que sua função não era individual, mas coletiva. Deus espera que tenhamos perseverança em carregar nossas responsabilidades e que entendamos que nossa fé não é um adorno, mas uma essência que precisa nos cobrir por completo, como as vestes cobririam o sacerdote dos ombros aos pés. O uso do Urim e Tumim, instrumentos para discernir a vontade de Deus, também aponta para algo atual. Deus fala conosco, às vezes em sinais, às vezes em silêncio, mas sobretudo por meio da sua palavra, das circunstâncias e da voz que ele planta em nosso coração. Só escuta quem se dispõe a ouvir. Honestidade espiritual é reconhecer quando Deus já respondeu, mesmo que a resposta não seja a que esperávamos. A santidade não era opcional. A mitra na cabeça de Arão dizia: santidade ao Senhor. Deus deseja que o nosso pensamento esteja cativo à sua vontade, mas ele não nos obriga. Aqui entra o livre-arbítrio. A liberdade que temos de escolher também nos torna responsáveis por tudo que semeamos. Deus orienta o caminho, mas é o homem que pisa. Deus oferece direção, mas somos nós que aceitamos ou recusamos. Por fim, a vestimenta era símbolo exterior de uma consagração interior. Deus nos chama para uma vida em que o interior reflita o exterior. Fé com ações, oração com trabalho, consagração com perseverança.
O futuro que queremos está sendo moldado hoje pelas escolhas que fazemos com o que ouvimos de Deus e com o que fazemos com esse ouvir. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que escolheste Arão e seus filhos para ministrarem diante de Ti, Tu que desenhaste com detalhes as vestes do sacerdote, que adornaste com glória o ofício sagrado e exigiste santidade como coroa da mente, hoje eu me coloco diante de Ti para Te adorar e Te buscar com todo o meu coração. Senhor, ensina-me a ter responsabilidade como Arão, a carregar sobre os ombros os compromissos da minha vida com dignidade e sobre o peito, junto ao coração, as memórias e os nomes daqueles que confiaste aos meus cuidados. Que eu não fuja da missão que me foi entregue, mas que persevere em meio às dificuldades, crendo que Tu me vestes com força espiritual. Pai, ajuda-me a entender que cada detalhe tem sentido aos Teus olhos. Que minha fé não seja rasa nem casual, mas profunda e constante. Que minha vida seja como o éfode, entrelaçada com propósito, unida por amor, santificada pela Tua direção. Dá-me, Senhor, ouvidos sensíveis ao Teu falar, seja por meio do silêncio ou do sopro, da palavra ou das circunstâncias, fala comigo, e que eu tenha honestidade para aceitar Tua voz, mesmo quando ela contradiz o meu querer. Livra-me da arrogância de achar que sei mais do que Tu, e ensina-me a esperar e discernir com maturidade, que a santidade esteja gravada sobre minha mente como estava na mitra de Arão. Purifica meus pensamentos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo seja meu guia, meu Urim e meu Tumim, para que eu saiba o que fazer quando os caminhos se dividirem e que eu seja fiel a Ti mesmo quando a estrada for difícil. Eu reconheço, Senhor, que meu livre-arbítrio é uma dádiva, mas também é uma responsabilidade imensa. Por isso, peço-Te discernimento para tomar decisões justas e força para assumir suas consequências com coragem e verdade. Ajuda-me a lembrar que o futuro não é sorte, mas fruto. Fruto das sementes que eu plantar hoje, das escolhas que eu fizer com fé, temor e verdade. Quero moldar um amanhã que Te honre, Senhor, e viver um presente que Te glorifique em cada passo. Reveste-me com Tuas vestes sagradas, ó Deus. Que minha túnica seja a fé, meu cinto a perseverança, meu peitoral a honestidade e meu manto a obediência. Faze de mim, Senhor, um servo consagrado a Ti, para que, ao entrar na Tua presença, eu não traga apenas pedidos, mas também entrega, humildade e adoração. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, a Ti dedico esta oração, esta vida e este caminho. Amém. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.